Eu sou Andressa Lobo, tenho um projeto chamado Descubra Santa Cruz RJ, que é um trabalho de educação patrimonial e resgate histórico do bairro de Santa Cruz. Ele começa ainda quando eu era guia de turismo e responsável por levar os grupos francofônicos que iam para Petrópolis procurar a história imperial. Me deparei com eles procurando o Palácio de Santa Cruz, retratado por Debré, e não o Museu Imperial que existe em Petrópolis. E quando veio a pandemia e eu fiquei em casa, eu tive um pouquinho mais de tempo para poder estudar o meu bairro e entender a grandiosidade da sua história. Eu estudei numa escola aqui em Santa Cruz, que do CA até o terceiro ano a gente aprendia um pouquinho sobre o bairro, mas a gente não tem noção da dimensão. A gente está falando da Fazenda de Santa Cruz, que chegou a ser chamada de Pérola da Coroa, a fazenda mais próspera do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. A história ela começa ainda na fundação da cidade do Rio de Janeiro, quando Cristóvão Monteiro veio ajudar a expulsar os franceses. Em 1565 fundam a cidade e 2 anos depois ele ganha as Seis Marias de Santa Cruz, como uma premiação por ter participado dessa guerra da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Na época, Santa Cruz começava em Guaratiba, pegava Itaguaí e Seropédica. Pouco tempo depois, Cristóvão Monteiro vem a falecer. A sua esposa dá como forma de indulgência para garantir o lugarzinho do marido no céu parte dessas terras aos padres jesuítas que vieram de São Paulo e começaram a investir aqui. Quando eles chegam aqui ainda é um terreno muito alagadiço e são eles que transformam esse grande pântano em recursos para terras cultiváveis e começam a expandir. Primeiro porque tem sempre alguém morrendo e querendo garantir um lugarzinho no céu, mas também porque eles conseguem enxergar a potencialidade dessa região. Agora a Fazenda de Santa Cruz, ela se estende por toda a Costa Verde, chegando até o Vale do Café. A sede é onde hoje está o Batalhão Escola de Engenharia de Combate Vila Cabrita. Começou com a construção da igrejinha de Santa Bárbara, em frente à cruz que deu origem ao nome do bairro. O prédio vai se desenvolvendo com o passar do tempo. No período jesuítico, eles acrescentam as celas jesuíticas. No período de Dom João, constroem o segundo pavimento em cima dessas celas jesuíticas. Para a lua de mel de Dom Pedro I com Dona Leopoldina, eles começam a construir na outra lateral do prédio. E aí, no segundo Império, já constroem um segundo andar. No período republicano, o terceiro andar. E aí agora a gente não tem mais a caracterização de que aquilo ali era o Palácio Real e Imperial da Fazenda de Santa Cruz, que começa a incomodar a própria coroa. Os jesuítas estavam ficando mais ricos do que o próprio rei. E é quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas das terras de Portugal, o que inclui o Brasil. A Fazenda de Santa Cruz passa a pertencer agora à coroa portuguesa. E é ela quem administra, mas sem saber muito bem como lidar, já que aqui era um regime bem diferenciado. Santa Cruz é repleto de histórias, e aí a gente tem desde o período jesuítico, período colonial, até mesmo a República Velha, quando aqui recebeu o aeroporto Bartolomeu de Gusmão, o atual hangar do Zeppelin. E são muitos patrimônios dispersos pelo bairro. Por isso, durante a Eco 92, uma comissão de especialistas internacionais veio até aqui e saiu escrevendo uma carta comprovando que Santa Cruz possui o primeiro ecomuseu comunitário do país, o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica Santa Cruz, NOP Santa Cruz. Meu nome é Bruno Almeida, sou professor, historiador. Atualmente sou coordenador geral do NOP, que é o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz. O NOP foi fundado em 1983 por moradores do bairro com o objetivo de pesquisar e estudar a história do bairro de Santa Cruz. Um dos grandes feitos do NOP, que vai fazer 40 anos agora ano que vem, é lutar pela restauração e criação de um centro cultural na Zona Oeste, e no caso aqui em Santa Cruz, que era o objetivo de restauração de onde a gente está hoje, que é o conhecido como Palacete de Santa Isabel, que é o Centro Cultural Municipal de Santa Cruz,
Dr. Antônio Nicolau Jorge. A história do bairro de Santa Cruz, né, começa com a história, juntamente com a história da fundação da cidade do Rio de Janeiro. O português, né, que recebeu essas terras aqui como forma de pagamento de ter auxiliado a fundação da cidade do Rio de Janeiro, capitão Cristóvão Monteiro, construiu aqui, né, um engenho, onde hoje é mais ou menos a região aqui chamada de Curral Falso. O interessante também do período é que os outros capitães, né, que auxiliaram na fundação da cidade do Rio de Janeiro, que receberam as Seis Marias, né, que eram as terras, né, como forma de pagamento na região da Baixada, por exemplo, eles não construíram, não tomaram posse, né, vamos dizer assim, não edificaram nada naquele território. Então, Santa Cruz já começa diferente nesse sentido, né? Então, Cristóvão Monteiro toma posse dessas terras. E, como de costume, né, daquela época, quando a pessoa falecia, ela doava parte da sua propriedade, de alguma riqueza, para alguma ordem religiosa. E aqui, no caso, Cristóvão Monteiro doou a região que ele morava, né, que é a região da Guaratiba, para os padres da Companhia de Jesus, né, os jesuítas, que depois, né, com a morte da viúva, do capitão, né, foram anexando outras terras, chegando à fazenda de Santa Cruz, que agora se chama Fazenda de Santa Cruz, que vai dar nome ao bairro, né, de Santa Cruz, chegar até onde hoje é a cidade de Vassouras. Então, foi uma das maiores fazendas do período colonial aqui da região, em área, né, geográfica, e também em mão de obra, né, de trabalho escravizado, também quantidade de gado. Então, foi uma fazenda bem próspera para o período. Dentre os investimentos jesuíticos na fazenda de Santa Cruz, o de maior destaque é a Ponte dos Jesuítas, que é considerado a maior obra arquitetônica daquele período. Era uma ponte represa, e eu gosto de dizer que, comparado ao centro da cidade, que tem os Arcos da Lapa, para Santa Cruz essa ponte seria os nossos Arcos da Lapa. O que são os Arcos da Lapa? É um aqueduto que transporta a água do Rio Carioca até o Largo da Carioca, atendendo uma demanda urbana. Santa Cruz é uma área rural, a demanda era outra. Os padres jesuítas vieram da Holanda trazendo esse conhecimento de controles de águas, e aqui existiam então comportas na ponte que garantiriam água durante todo o ano. Você tem uma noção, ali próximo da ponte dos jesuítas na época, eles produziam arroz e precisava de água até o joelho. Com a ponte e as comportas, eles conseguiam garantir o abastecimento de água, tanto para o gado quanto para a produção agrícola. Se o rio estivesse muito cheio, essas comportas eram fechadas e as águas corriam para canais em paralelos. Se estivesse vazio, eles subiam todas elas e aí garantiriam o abastecimento da região. Dentre as construções, na própria ponte dos jesuítas, existem algumas características muito específicas. A entrada, que falam que é o famoso túnel jesuítico, a gente faz um comparativo com o que existe lá no Parque Lage, e, na verdade, era uma área de acesso para que as pessoas tomassem banho de água corrente sem ser arrastado pela correnteza do rio. E o interessante é que os jesuítas, né, são famosos por serem grandes administradores e terem essa preocupação com o desenvolvimento. E o interessante aqui em Santa Cruz, desse processo da presença dos jesuítas, que é uma presença importante, que modificou a geografia, vamos dizer assim, do bairro, e dessa riqueza, né? Porque se a gente for pegar os termos, por exemplo, tinha o colégio jesuítico, né, que tinha essa questão da formação, né, da educação jesuítica, e aqui em Santa Cruz era a fazenda, né? Então, fazenda jesuítica não só no sentido de não era naquele período como sentido de fazenda que tem gado, que tem animal, algo do tipo, fazenda porque tinha esse objetivo de produzir riqueza. Até pouco tempo atrás, o ministério que era o ministério da nossa economia era o Ministério da Fazenda, né? Então tinha esse termo, né, da época. Então a Fazenda de Santa Cruz tinha que produzir riqueza para ajudar a Companhia de Jesus. E naquela época se produzia riqueza, né, com a agricultura, né, com a venda de produtos agrícolas, com mão de obra escravizada, né? A gente sempre reforça isso para não negligenciar os outros atores, né, da história do bairro de Santa Cruz. Depois, passado um tempo, os jesuítas foram expulsos, né, das colônias e de Portugal, e a fazenda de Santa Cruz foi uma das poucas também do período jesuíticos e de ordens religiosas que não foi loteada. Então ela passou durante um bom período ainda pertencente à coroa portuguesa, né, porque ela já era próspera, então mantiveram
a fazenda sob o domínio da coroa. E quando, em 1808, a família real vem, né, fugindo de Portugal, né, de Napoleão, e vem para o Rio de Janeiro, vem também para Santa Cruz, mas não por acaso, né? Eu sempre falo com os alunos que quando a gente vai para a praia, a gente leva a nossa roupa de banho, leva o isopor, vai os nossos costumes também para a praia. E quando Dom João VI vem para o Rio de Janeiro, ele também traz os costumes dele, né? E um desses costumes era o rei ter no mínimo 3 residências. Então ele tinha uma residência administrativa, né, de governo, que é onde hoje é o Paço Imperial. Tem uma residência de moradia oficial, que é onde hoje é o Museu Nacional, né, na Quinta da Boa Vista, e uma residência de verão e de descanso, que era a Fazenda de Santa Cruz. Então ele manteve essa estrutura que ele tinha na Europa, trouxe para cá. Então a presença da realeza e da família real vem com Dom João VI para cá também. E frequentava, obviamente, Dom João VI, Dom Pedro I e Pedro II também. Dentro desse período de Pedro I e Pedro II, a gente teve um envolvimento com a monarquia bem interessante, né? Porque aí, entre os benefícios, né, e as intervenções feitas durante o período imperial, mais precisamente onde a gente está aqui hoje no Segundo Império, que é a construção do Matadouro. O Matadouro foi construído durante o Segundo Império, mas pela Câmara Municipal, né, para que vinha transferindo o Matadouro de São Cristóvão para Santa Cruz. E quando é interessante a gente pensar isso também do bairro, porque já naquele período já viu o bairro de Santa Cruz como um polo industrial, vamos chamar assim, para receber grandes indústrias e também grandes investimentos de infraestrutura. Então teve melhoria na malha de ferroviária, né, de trem. Aqui de Santa Cruz passou a ter a questão da energia elétrica, né, do subúrbio por causa do gerador, do Matadouro. Passou a ter outras intervenções também e criando uma classe média local também, ligada a esse Matadouro, e uma classe política também, né? Depois, com a proclamação da República, na Primeira República, a gente tem um grupo político na capital federal, é muito importante, vindo de Santa Cruz, né? E só lembrar estações de trem, né? Senador Vasconcelos, senador Camará, são todos senadores ligados ao Matadouro aqui de Santa Cruz também, essa região aqui politicamente falando. Próxima estação, Santa Cruz.